Olá, bem-vindos ao treinamento em ZW3D. Neste vídeo nós vamos falar um pouco sobre o recurso de esboço, tá? Então, é um recurso que é comum em todos os softwares, e no ZW3D ele tem algumas características um pouco diferentes. Então, nós temos duas opções aqui, que é o esboço e o esboço 3D. Neste momento eu vou falar sobre o esboço. Entretanto, as mesmas ferramentas do esboço se aplicam ao esboço 3D. Então vamos abrir o esboço e vamos selecionar um plano. Ok. Aqui estamos na aba esboço, tá? Na interface de esboço. Aqui nós temos a nossa questão de filtros, como foi mostrado anteriormente, né? A questão de interface. Neste treinamento nós vamos conhecer um pouco, né, desses recursos de desenho, curvas e editar curvas. Vamos começar com o comando de linha. No comando de linha nós temos três opções: a linha individual, onde eu clico em um ponto, clico em outro ponto, ou informo um comprimento e dou um OK. Essa é a linha básica, a linha padrão para todos os CADs. A segunda opção é a polilinha, onde eu clico em um ponto, clico em outro ponto, mas o recurso de linha continua selecionado. Então eu posso criar algumas linhas aqui, né? O outro recurso, linha dupla. Esse recurso é bem interessante. Eu posso definir um ponto, tá? Definir um comprimento para a linha de esquerda e um comprimento para a linha direita. Ao clicar em um ponto e outro, ele vai criar duas linhas, tá? Essas linhas elas vão ter a distância que eu informei ali em largura esquerda e espessura direita, espessura reta, tá? Então, nesse caso, 5 mm para cada lado. Existe um outro porém aqui também, eu posso inserir arcos nos cantos. Como é que funciona isso? Criei um canto aqui, criei outro canto ali. Os cantos estão vivos e a compensação nos cantos foi realizada. Mas se eu inserir um arco, ele vai arredondar os cantos, tanto os cantos internos quanto os cantos externos. E se eu quiser fechar essas linhas, eu posso trabalhar com linhas sempre fechadas, tá? Finalizando, fica assim. Esse recurso ele foi criado justamente para quem trabalha muito com offset, tá? Então, para não precisar utilizar dois comandos ou dois recursos para uma aplicação só, então foi juntado os dois. Agora eu posso criar uma linha e automaticamente ele vai criar uma linha paralela. Vamos aqui ao recurso de círculo, que é comum em todos os softwares CAD, né? Aqui nós temos algumas opções. A primeira delas é um círculo baseado em um centro e uma fronteira, tá? A segunda opção é baseada em um centro e um raio, tá? Esse raio eu posso clicar simplesmente aqui, ou eu posso modificar o valor, tá? 90. Posso deixar 200. Né? Então, ou no raio ou no diâmetro. A outra opção que eu tenho em círculo são círculos em 3 pontos, né? Então, cliquei em um ponto, cliquei em um outro, cliquei em mais um ponto. É um círculo baseado numa triangularização. Eu posso fazer uma triangularização um pouco diferente, clicando em 2 pontos e informando um raio, também é possível. Ou um círculo baseado em 2 fronteiras. Então são essas as opções de círculo. Também em arco nós temos mais ou menos a mesma ideia, tá? Então eu posso criar um arco com 3 pontos. Posso criar um arco com 2 pontos e um raio.
um exemplo. Posso criar um raio informando o centro e as duas extremidades, ou posso informar um raio informando o centro, né, o raio em si, vamos supor aí um raio de 300, o ângulo inicial e o ângulo final, tá? Então são essas as opções disponíveis para arco, ok? A terceira opção é o retângulo. Retângulo aqui eu posso trabalhar com o retângulo normal, com as opções de retângulo clicando no centro em uma extremidade e formando ele, formando largura e altura, né? Um retângulo clicando em duas extremidades, um retângulo clicando no centro, ó, informando um ângulo, e a partir daí, né, clicando no segundo ponto ou informando largura e altura, criar um retângulo novo, ou através de 3 pontos. A diferença entre esse aqui e esse aqui é que o segundo ponto, né, o ponto de ângulo, ele está voltado ao centro, né? Então aqui eu estou criando a partir do centro o quadrado, e aqui estou criando a partir da base dele. Outra opção, polígono. Então, também baseado nessas funções, mas nós podemos definir o centro, né, um raio em si, e a quantidade de lados, tá, que eu posso trabalhar. E aí eu tenho as opções também de raio, de altura, né, de limites, né, e por aí vai. A ideia de trabalhar com elipse, tá? Também temos as opções lá de centro e extremidade, através de duas extremidades, através de um centro, um ângulo de inclinação e a outra extremidade, através de dois pontos de base, né, para poder trabalhar com uma angulação em uma extremidade. Então são essas as opções para elipse. Tá? Pontos. Pontos são pontos. Tá? Então basicamente a gente tem essa função pontos aqui. E existe uma opção que são pontos na curva. Tá? Pontos na curva. Como é que funciona? Vamos supor que eu tenha um arco aqui, né? Vamos trabalhar com um arco. E aí eu seleciono a opção pontos na curva. Então o que acontece? Eu tenho uma curva que é essa aqui. Eu vou querer inserir aqui 5 pontos. Ó, ele criou 5 pontos equidistantes na mesma curva. Nós temos a ideia de texto. Nós temos texto Ready Sketch, temos texto e temos balão, tá? Texto Ready Sketch. Nós criamos um texto, né, selecionável, né, que são textos prontos para aplicarmos no nosso esboço. Nós temos textos que não têm a função de esboço, mas é uma opção de marcação, né, mais para indicar alguma coisa, né, como se fosse uma cota. E nós temos os balões, que são balões para indicação, tá? Então são essas três opções de texto. Nós temos a função curva. Aqui nós temos várias opções de curva para spline, né? Então nós temos curvas através de pontos, ó. Cada ponto é uma extremidade do arco. Nós temos a opção de ponto de controle, né, que é o NURBS. Então, ó, ali, ó,
Cada ponto é um ponto de controle do meu arco de extremidade. Cônica com 3 pontos, tá? Então seria uma parábola, uma hipérbole, né? Com a função parabólica aqui. E nós temos essa curva em número de pontos. Como é que funciona? É o processo inverso dos pontos. Então eu tenho vários pontos aqui, tá? Eu vou clicar nessa opção, definir meu ponto inicial, tá? E selecionar os outros pontos. Ao clicar em OK, ele cria uma spline de acordo com os pontos que eu tenho, né? A combinação de duas curvas, né? Isso aqui a gente vai ver mais para frente também. Offset é a função offset normal, que eu posso ter uma offset para um lado ou uma offset mediana, tá? Então vamos clicar aqui, vamos fazer um exemplo aqui. Vamos pegar este ponto aqui, vamos pegar este ponto aqui. Nós vemos que não são duas curvas iguais, tá? Então, quando eu crio uma mediana, eu seleciono uma curva, seleciono outra curva, ele cria uma curva que tem a média de medidas, né? A média de distância entre as duas curvas, ó. Então, e claro, toda em spline, regradas por pontos que podem ser gerados, tá? Beleza? Fora isso, nós temos as funções básicas aí de filet, que seria raio, né? Isso é a função básica do software. Chanfro, que seria uma função chanfro, também é básica do software. Além deles, existe a sequência de filets e sequência de chanfros. Como é que funciona? Eu tenho uma peça cheia de detalhes aqui, né? Cheia de cantos. Então, selecionando filet, sequência de filets, eu posso selecionar a peça inteira e ele aplica, ó, raios em todas, assim como o chanfro também, tá? Os recursos de aparar, nós temos vários tipos de recursos de aparar, né? Então, aparar com toque, estender, aparar ou dividir curva. Esse aqui é meio padrão em todos os softwares, tá? Então a gente vai não considerar fazer um exemplo para todos, né? O mais utilizado é o aparar inteligente, onde eu clico num ponto e arrasto o mouse para ele ir aparando as linhas que eu não quero. Ok? Contracentrar, tá? Contracentrar, eu pego uma curva, vamos supor essa curva aqui. Opa. Ó, o que acontece? Voltando aqui. Fazer diferente, vamos pegar uma curva assim. Ó. Eu tinha uma curva inteira aqui. Se eu converter para arcos linhas ou contracentrar, ele vai fazer o seguinte: selecionei a peça aqui, dei um OK, era um spline até então, agora é uma sequência de arcos, tá? Mudou, não é mais spline. Para uma sequência de arcos. E posso fazer o processo inverso também, tá? Selecionar e criar uma sequência de splines também, né? Então vai da opção aqui. Ok? Então, basicamente essas são as funções de linhas básicas, tá? Nós temos também curvas de equação, que daí a gente vai ver num treinamento mais avançado, tá? Mas o básico do esboço, né, do desenho de curvas é esse.
Então eu agradeço por assistirem. Muito obrigado, até mais.